Aí para encerrar, eu acho que vale a pena a gente ir até ali, que é o segundo pátio. Todo fã sempre sonhou em ir no segundo pátio da vila. E aí a gente criou o segundo pátio idêntico ao pátio original. Tá. Para que as pessoas pudessem ter essa experiência de chegar no pátio. E é onde a gente entrega os itens principais da exposição, que é a calça, a primeira calça que o Bolanhos gravou, e o item original, que é a roupa completa do Chaves. O senhor faz seu desejo, ele joga uma moeda na ponta. Esse é o item completo, né? Que ele usou por muito tempo, na década de 80. Então, tanto a parte de botas, calças e tudo mais ali. Só que aquele item ali é o item que nunca nem tinha saído e ninguém nem tinha registro, tá? A gente só foi descobrir depois que a gente começou a fazer a exposição e falar com a família. Porque aquele autografou e todo mundo autografou. Ó, o Kiko, o professor Girafales, é a primeira calça que ele usou. Essa é a primeira. Entendi. E ele gravou e guardou a calça para que um dia alguém pudesse ter essa recordação. A gente trouxe. Esse é o item mais valioso da exposição. Esse aqui são os roteiros originais. Principalmente dos episódios perdidos, porque tem aquela mística de que existiam os episódios perdidos. E tem mesmo, né? Tem mesmo? São 41 episódios perdidos que a gente tem. E aí, o que a gente fez? Como eles estão perdidos de verdade, a gente conseguiu achar o livro lá no México, que ele tinha todos os roteiros. Então a gente foi com uma consultoria para lá, a gente achou eles e digitalizou. Então a pessoa vem aqui e ela lê mesmo, olha lá, Chiquinha, aquela Tilindrina, o que ela tinha que falar naquela fala. Então, para quem é muito fã e queria saber, mentalizar, o que colocar acontece. no mente o que aconteceu naqueles episódios, Cara, ele vai que ter legal. essa oportunidade aqui. Renan, quando você fala episódios perdidos, eles estão perdidos onde? Aqui no Brasil, na TVS com as enchentes? Teve as Que eu enchentes. sofri aquelas Mas tem enchentes. original ou nem não tem? Ou é lá na Televisa, no México, ou em algum lugar que tá... Onde? Perdidos como? Então, tem episódio que deve estar lá na Televisa. Tem episódio que foi exibido em algum momento. Por exemplo, os episódios eram exibidos semanalmente lá no México, né? Aí, assim, em algum momento esses episódios passaram. Mas assim, se vieram pra cá e foram dublados e nunca vieram luz do dia, se esses episódios nunca chegaram a vir pra cá e só ficaram lá, se esses episódios foram comercializados para outros países, mas não pro Brasil, tem várias coisas que a gente também não sabe exatamente onde estão, mas em algum momento eles foram transmitidos. Então, às vezes tem uma foto de que alguém conseguiu pegar uma foto meio que de bastidor, que saiu alguma coisa de imprensa, mas assim, a gente não sabe onde que estão essas fitas, assim. O que eu lembro, agora falando nisso, que acontecia era assim, a gente estava dublando, e aí as pessoas falavam assim, nossa, mas a gente já dublou, vocês já dublaram esse episódio. Aí na minha memória eu falo, é engraçado, eu tô com um déjà vu aqui, que parece que eu já dublei mesmo. Aí o Marcelo Gastão falou assim, não, essa história realmente a gente já dublou, mas era com Kiko, Seu Barriga e Girafales. Agora é Kiko, Dona Florinda e Seu Barriga. Sim. A mesma história, que era isso que ele fazia, né? Porque ele, como era semanal, né, os programas eram exibidos semanalmente, quase não tinha reprise. Era muito raro ter reprise. Então, ele reprisava a história, né? Ele pegava aquele roteiro antigo. Então tem, por exemplo, uma versão da história de 73. Em 75, 76, ele pegava, o elenco mudava uma coisinha ou outra, ele refazia aquela história. A grande maioria ele acrescentava coisa, mudava aqui e ali, uma coisinha ou outra, mas a essência era a mesma. Só que tem episódios que é Ctrl-C, Ctrl-V, assim. O cara pegava e aproveitava tudo. Até a respiração. Até a respiração ali. Tem coisa que é bem, bem igualzinha. Outras nem tanto. Tem coisa que ele mudou. Ele falava que era por uma questão de perfeccionismo. Eu não sei se ele ou o próprio Edgar Vivar falou que era muito perfeccionista, então ele queria... Acho que foi o Edgar Vivar que falou. Acho que foi, sim. Ele era muito perfeccionista, então ele via aquele roteiro antigo e falava, não, agora eu vou fazer coisas melhores. Pode ser também, mas que com certeza tinha aquela coisa meio que, ninguém lembra desse negócio que eu fiz há 3 anos, passou uma vez e nunca mais. Vamos reaproveitar, vai lá na gaveta. Achou que não fosse lembrar, né? Acho que ele escreveu o roteiro e colocava em cima da pira, e daqui a pouco falava, pega aqui de baixo, vai agora isso aqui de novo, sabe? E mudava uma coisa ou outra. Mas aí vem uma galera, inclusive, eu vejo muito assim, então o cara era um preguiçoso. Falo, cara, peraí, era um programa por semana de Chaves, um programa por semana de Chapolin. Ele escrevia tudo. Até nos roteiros que estão aqui, ele é todo máquina de escrever.
E assim, ele fazia uma coisa que hoje você não vê mais em roteiro, que ele numerava a fala. Eu vi lá. É muito louco. Isso hoje é uma coisa que eu nunca peguei um roteiro assim na minha mão mais atual. Porque ali ele tinha uma dimensão do time do episódio como um todo, né? Que hora ia para break e tudo mais, né? Toda a regra de uma emissora de TV normal, né? Então, assim, tem todo esse trabalho, atuava a partir da segunda metade da década de 70, muito show. O elenco fez muitos shows enormes. Atuava em tudo. Tudo saindo de uma só cabeça, né? Da criação. E ele não podia fazer o roteiro durante... Ele tinha que fazer logo para passar para os atores decorarem, ensaiarem. Então, tem todo esse contexto, todo né? o contexto. E o pessoal fala que ele era tão... E realmente o perfeccionismo do Roberto é uma coisa que todo mundo fala. Ele era um cara que, assim, ele não aceitava improviso. Muito pontual, muito raramente. O que ele aceitava era sugestão na hora de bater o texto. Então, assim, juntavam todos os atores... vamos bater o texto. Batia a iluminação, a coisa toda, né? Ali chegava alguém e falava, pô, e se fizesse tal coisa? Beleza. Na hora de gravar... Não venha com nada de novidade, que tem que ser o que tem que ser o que ele fez. Tá certo. O que é, de fato, uma coisa que eu acho que também tem o peso de ter se tornado o que foi. Uma coisa muito certinha, de um cara que sabia o que estava fazendo. Ele sabia o que ele queria, Sabia o que queria. Um dia eu fui fazer um vídeo que eu fui falar sobre por que os roteiros eram tão bons. E aí eu peguei alguns episódios, uns 3 episódios, e eu fui contando. Loucura falar isso em voz alta, né? Mas eu fui contando quantos segundos durava até ter uma nova risada. E aí eu encontrei uma coisa assim, você não passa mais do que 25 segundos sem riso. É de 10 a 25 segundos. Nossa. É um ritmo pontual, assim, ó. Não passa mais do que isso. Então, assim, nunca tem... Tirando raras exceções muito específicas, não tem um período longo sem uma risada. Assim como não tem um riso em cima do outro o tempo todo. É só muito pontual, passa ali, tem várias coisas. Mas então, assim, o cara tinha muito ritmo no que ele estava fazendo. De fato, não dava pra... Ele sabia mesmo. Ele sabia o que estava fazendo.